Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Então hoje nesse vídeo eu quero falar então por que o inimigo teme a oração em línguas, amém? É um tema, um assunto muito importante, amém? Então é o que eu vou falar nesse vídeo aqui, então sobre por que o inimigo então teme a oração em línguas, amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor, e entregamos, Senhor, a Ti este momento, consagramos a Ti, Senhor, esse tempo de comunhão, de oração, do compartilhando da Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra encontre uma boa terra, Senhor, em nosso coração e venha frutificar 30, 60 e a 100 por um. Pai, nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, pois Tu és o nosso Deus. Guia-nos, Senhor, o Teu bom Espírito por terreno plano. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo Teu caminho eterno, Pai. Em nome de Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos sentidos espirituais, Senhor, para receber a Tua Palavra e discernir, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Eu quero que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, amém? Deixe o seu joinha. Tá bom? Se você já me conhece, se você já curte o meu conteúdo, amém? E é isso, então vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se vocês já pararam para pensar, então, por que o inimigo teme tanto a oração em línguas, né? Por que há tanta também resistência quando alguém decide se aprofundar nessa prática espiritual, né? Por que dá a impressão assim que muitas coisas ruins, até mesmo talvez negativas, começam a acontecer quando a gente começa a orar mais em línguas, né? E olha, isso não é à toa, né? Então, por quê? Porque existe um poder real, um poder invisível, né? Mas muito ativo por trás da oração em línguas, né? E o inimigo sabe muito bem disso. E ele sabe que quando um cristão, então, ele ora em línguas, esse cristão, ele está se conectando, então, diretamente com o céu. E recebendo os mistérios de Deus no seu espírito, recebendo revelações, né, e coisas que ele, o diabo, então, ele não consegue entender, ele não consegue também impedir, e ele fica furioso em relação a isso, né? Porque o inimigo ele quer bloquear o nosso entendimento, quer bloquear o canal da revelação, quer bloquear principalmente também que nós venhamos a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E por isso o inimigo tenta nos confundir, colocando dúvidas, né? Ele faz parecer que é estranho, que não é necessário, lança setas na nossa mente, dúvidas vêm na nossa mente quando a gente começa a orar em línguas, dúvidas como: eu estou perdendo tempo, né? O que isso vai te agregar na tua vida, né? Vai fazer outra coisa, vai se envolver, vai se entreter com qualquer outra coisa, menos orar em línguas, porque tu não entende nada, tu não está entendendo nada, tu não sente nada, né? Então essas dúvidas, algumas delas vêm da nossa carne, da nossa alma, né? Mas muitas das dúvidas, muitas vezes, vêm de setas, né, do maligno. E tudo isso vem, então, para bloquear o crescimento, nosso crescimento espiritual, daquele que ora, daquele que se entrega à oração em línguas. Mas a verdade é que a oração em línguas, então, ela é uma arma espiritual poderosa. Eu já falei algumas vezes aqui que a oração em línguas, junto com a declaração da palavra de Deus, são duas ferramentas assim extraordinárias. É algo que eu uso diariamente, constantemente, principalmente em guerra espiritual, quando eu sinto opressão, quando eu sinto pensamentos negativos que eu sei que não são meus, né? Eu uso essas duas armas que eu considero algo incrível, que é a oração em línguas e a declaração da palavra de Deus. Amém?
Então, não é só uma experiência. A oração em línguas, ela não é só uma experiência bonita, uma experiência emocional, algo realmente a ser usado simplesmente no momento do culto. A oração em línguas, como eu já disse várias vezes aqui, ela é uma linguagem celestial dada por Deus através do Espírito Santo para que possamos orar de forma profunda, alinhada com a vontade de Deus. Amém? Então, quando a gente não sabe o que orar com palavras humanas, com palavras, digamos assim, no português, a oração em línguas, ela vem então realmente para completar a nossa oração. Amém? E o mais forte então de tudo isso, é que quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito, você se fortalece por dentro, você se carrega o seu espírito, e isso incomoda o inferno, incomoda os demônios. Porque um crente fortalecido, um crente cheio do Espírito, irmãos, é alguém que se torna perigoso para o reino das trevas. Porque um crente cheio do Espírito, ele se torna ousado, ele se torna intrépido, ele se torna cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de palavra de sabedoria e de revelação, justamente para desmascarar o que o inimigo às vezes está fazendo na vida de alguém, na vida das pessoas ao nosso redor, ou até mesmo na nossa própria vida. Amém? Então se prepare que hoje nós vamos então falar sobre por que o inimigo então teme tanto a oração em línguas, ok? E eu tenho certeza que quando você entender isso, você vai querer orar ainda mais, tá? E não ao contrário. Entenda isso de uma vez por todas. Se aprofunde na oração em línguas, amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui, por que o inimigo teme tanto a oração em línguas, e eu não sei se você já percebeu que tem momentos que a gente sente que precisa de algo a mais na vida com Deus, né? Às vezes a gente está fazendo tudo certo, né? Mas parece que ainda falta algo a mais. Que as nossas palavras não são suficientes, é ou não é verdade? Parece que se tu ficar só orando em português, chega uma hora que esgota, acaba, né? Por quê? Porque a nossa linguagem, ela se torna limitada. E a oração em línguas, ela é ilimitada. Então, e às vezes parece que nós estamos lutando com armas naturais, né? Contra problemas espirituais. E isso então é um erro, é um equívoco, né? Ok? E aí que entra então a oração em línguas, certo, irmãos? Ela não é apenas uma manifestação bonita ou um sinal espiritual só para dizer que eu sou crente porque eu sou, né, mais do que alguém. Não, não é isso. Ela é uma porta então de acesso, é um canal direto ao poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmão, se você está gostando do que eu estou compartilhando aqui com vocês até então, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, amém? E compartilha com alguém do seu interesse. Se você lembrou de alguém, compartilha essa palavra, amém? Então, quando nós oramos em línguas, é o nosso espírito que está orando, e não apenas a nossa mente. O ser humano ele é constituído por 3 esferas, digamos assim, né? Corpo, alma e espírito, amém? Então, o nosso homem interior, o nosso espírito, ele tem uma linguagem, e essa linguagem é através também da oração em línguas. É como se a gente deixasse de lado o raciocínio humano,
e se conectasse então direto com o céu, direto com o reino de Deus. É uma entrega total, onde o Espírito de Deus, amém, começa então a interceder por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a Bíblia em Romanos 8, 26. Ok? Deixa eu só abrir aqui então para a gente ler. Tem gente que já sabe também de cor aqui, mas eu quero abrir aqui. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Glórias a Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E é sobrenatural, porque a oração em línguas ela é sobrenatural, porque foge então do nosso controle, da razão humana, né? Você não está lendo uma oração pronta. Você não está escolhendo as palavras certas, as palavras exatas, né? Mas você está deixando então o Espírito Santo falar através de você. Amém? E quando isso acontece, o ambiente muda. Aleluia! A atmosfera muda. Os demônios são obrigados a sair do seu redor, da sua vida, porque você está, eu ouso dizer que você está recebendo um fogo, amém, no seu espírito, que isso faz com que nenhuma treva ao seu redor permaneça. E algo então começa a se mover no invisível, amém? Toda treva vai começa a ser dissipada na sua vida, na sua alma, ao seu redor. Então, a luz de Deus, a revelação, a sabedoria, o seu espírito agora começa a ser carregado através do Espírito de Deus com a oração em línguas. Amém? E tem cadeias espirituais que só se rompem quando entramos então nesse lugar profundo de oração, né? Tem guerras espirituais que só vão ser vencidas quando deixarmos o Espírito Santo orar através de nós. E eu já passei por vários momentos assim, de estar orando em português, e não me sentir assim carregado, fortalecido. E a partir do momento que eu comecei a orar mais em línguas, em horas, nos momentos, turnos, digamos assim, de oração, amém? Dias de oração, semanas de oração e jejum, aí realmente eu comecei a me sentir mais fortalecido, mais com convicção e com fé realmente para enfrentar o que eu estava passando naqueles momentos difíceis, de opressões, amém? Momentos muito difíceis assim que eu estava passando, né? E realmente só a oração em línguas e a declaração da palavra, né, fez com que realmente tudo que era do mal se dissipasse. Amém? E então Deus sabe exatamente o que precisa ser feito. E Ele vê o que a gente não vê. Nós somos limitados, né? A nossa mente é limitada. Nossa alma é limitada, nosso pensamento é limitado. Então, quando a gente ora em línguas, é o nosso espírito que começa a tomar o controle sobre a nossa alma, amém? E é por isso que o inimigo, então, odeia tanto a oração em línguas. Porque quando você começa a orar assim, hora após hora, você está literalmente ativando o poder de Deus na sua vida, ativando os dons que Deus te deu, ativando a autoridade, ativando o discernimento, ativando o fogo espiritual no seu espírito, amém? Glórias a Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, não é emoção, não é invenção, mas sim capacitação. A oração em línguas, ela é capacitação, amém? Ela é um despertar.
ela é um canal. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo te enchendo por dentro, te fortalecendo, te alinhando com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com as virtudes do reino de Deus. Amém? Então, quando isso acontece, você começa a vencer batalhas que antes te derrubavam. Batalhas que muitas vezes, pensamentos, sentimentos te tomavam controle. Mas quando você começa a orar em línguas, você começa a vencer isso. Você começa até mesmo a discernir antes das coisas acontecerem, você começa a discernir. Esse pensamento não é meu. Esse pensamento é da minha alma, ou esse pensamento é da minha carne, ou esse pensamento é do inimigo. Você começa a discernir. Amém? Os teus próprios pensamentos, aquilo que vem na tua mente. Você começa a ter esse discernimento. Isso é glorioso, é poderoso, porque aí você entra num novo nível, né? De discernimento, de revelação e de sabedoria. Você começa a discernir situações com mais clareza, começa a falar com mais ousadia, a sua fé, ela aumenta, o seu espírito, ele se levanta para guerrear, para batalhar. Amém? É como se você fosse revestido, então, de uma força que não é sua, mas que vem diretamente de Deus. E isso é um fato. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Amém? Por isso, se você se sente, é um conselho que eu te dou, irmãos. Por isso, se você se sente fraco, cansado, sem direção, desanimado, talvez até mesmo com depressão, ore em línguas. Se você está confuso, ore em línguas. Se você não tem certeza das coisas, daquilo que tem que tomar uma decisão, ore em línguas. Mesmo que pareça que nada está acontecendo no começo, simplesmente continue. Eu lembro de uma vez que eu estava passando por um período de oração assim, ininterrupto, onde tinha turnos de oração, e eu lembro que eu estava no meu trabalho, trabalhando, e eu ouvi o Espírito Santo falando para mim assim: persevere. E me veio a clareza de perseverar na oração em línguas. Amém? Simplesmente perseverar, sem sentir, amém? Sem entender nada, simplesmente persevere. E essa é a chave que eu dou para vocês. Amém? Perseverança, persevere. Você não precisa sentir, você não precisa entender. Simplesmente deixe o Espírito Santo orar através da sua boca, da sua língua, amém? Através da oração em línguas. Amém? Glórias a Jesus. Deixe o seu comentário aqui, irmãos. Deixarei o Espírito Santo orar através de mim, amém? Escreva aqui nos comentários. Glórias a Jesus. Então, no mundo espiritual, muitas coisas já estão se movendo, tudo está acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é quase que paralelo ao mundo natural. Na verdade, ele é paralelo. As coisas começam no espiritual e vão para o natural, para o terreno. E aos poucos, então você vai começar a perceber que a sua mente, ela vai se acalmar. Na perseverança da oração em línguas, a sua mente, ela vai começar a ficar calma, tranquila, seu coração vai começar a se alinhar, aquilo que você cria antes, que talvez já estava esquecendo, vai começar a vir à tona, e amém? A sua fé agora vai começar a ser fortalecida. Você vai começar a confiar mais na palavra de Deus. Amém? E realmente é bem assim que acontece, né, irmãos? É bem assim que acontece. Deixa aqui nos comentários alguma experiência que você já teve em relação à oração em línguas, aquilo que você conseguiu suportar
aquilo que você já conseguiu talvez até mesmo romper, né, com a ajuda da oração em línguas. Amém? Então, irmãos, essa é a força sobrenatural que vem de Deus e está disponível para todos nós, para todo aquele que crê, como diz Marcos capítulo 16, versículo 17, né? Então, irmãos, não tenham medo, não tenham vergonha, amém? Se renda à oração em línguas, abra sua boca, fale, fecha a porta do seu quarto ou ore na sua casa. Eu aconselho também a orar pela casa, eu faço isso, oro pelos quartos, pelo corredor, pela sala, amém? Coloco um fundo de oração e vou orando, vou declarando a palavra, amém? E não precisa esperar a opressão, não precisa esperar o dia difícil para orar em línguas, para daí as coisas serem resolvidas. Não, ore quando realmente até mesmo tu estiver em paz, quando realmente tu estiver tranquilo, pleno, cheio, sempre ore. Né? Não deixe a oração em línguas simplesmente para um momento de guerra espiritual, de opressão, de dificuldade. Amém? Deixe o Espírito Santo falar através da sua boca. Amém? Porque quando você então ora em línguas, o céu age e o inferno ele treme e o poder de Deus se manifesta na sua vida através das palavras que saem da sua boca. Amém? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, quando você ora em línguas, você está liberando os mistérios espirituais. Amém? Coisas profundas estão sendo reveladas ao teu espírito. Direções de Deus, a vontade de Deus, que a sua mente ela não entende ainda, mas tudo tem o tempo certo. Mas o seu espírito ele já está recebendo essas revelações, sabedoria, discernimento, e no momento certo a sua alma ela vai entender isso. Amém? E o mais poderoso, o inimigo ele não consegue entender o que está sendo falado. Ele não tem acesso, ele não tem discernimento para isso. Amém? Glórias a Jesus. Ele não pode nem sequer interpretar, porque a interpretação das orações em línguas, ela vem através somente do Espírito Santo de Deus. Amém? E nisso tudo, então, o diabo ele não pode atrapalhar. Ele tenta, mas ele não tem o poder, a capacidade. Se você, digamos assim, decidir romper nisso, ele não pode atrapalhar. Porque essa oração, a oração em línguas, ela vem diretamente do trono de Deus, amém? Passando então pelo Espírito Santo de Deus e vai fluindo através da sua vida, através do seu espírito, amém? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim: quem ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. O Espírito e em Espírito fala mistérios. Em Espírito. O Espírito aqui está com a letra E minúscula, ou seja, é o Espírito do homem. Amém? Então, eu não sei se você entende o que isso significa. Você está falando diretamente com Deus.
ou seja, sem intermediário. Essa que é a verdade. Sem filtro, sem nenhuma barreira, sem nenhuma interferência. Olha só que poderoso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando você ora em línguas, não há ruído. E quando você ora em línguas, você está liberando no mundo espiritual respostas de Deus para a sua vida. Você está liberando estratégias, revelações e decretos que vão se cumprir no tempo certo. Amém? Muitas coisas assim, eu orava, eu recebia, eu tinha uma convicção, eu tinha visão de coisas que ainda eu não sabia quando que ia acontecer e nem como. Mas era uma certeza, uma convicção absoluta, e muitas coisas foi desencadeando, foram acontecendo na minha vida de forma natural. Amém? E eu creio que foi por causa da oração em línguas. Amém? Então, é como se você fosse, é como se fosse uma linguagem secreta, né, dos céus. Por isso que é línguas estranhas, né, a Bíblia chama. Então é um código que só o Pai entende. Amém? Glórias a Jesus. Ainda bem que só Ele entende, né? Porque se a gente entendesse, realmente, talvez a gente não ia nem orar, né? Porque talvez realmente a gente ia ficar apavorado com o que a gente estivesse orando, né? Então isso deixa o inimigo completamente confuso e sem poder. Ele pode até tentar atrapalhar então uma oração feita, né, com palavras comuns, mas quando é o Espírito Santo que está orando por você e através de você, ele não tem acesso nenhum. Amém? É uma blindagem. É como se enquanto você ora em línguas, estivesse construindo algo no invisível. Que a sua vida espiritual ela está sendo construída no invisível. Ou seja, portas, né, estão sendo abertas, resistências estão sendo quebradas, os anjos também estão sendo enviados ao teu favor, trazendo dons, trazendo revelação, trazendo capacitação. Amém? Batalhas estão sendo vencidas no mundo espiritual. E tudo isso sem que o inimigo atrapalhe. Amém? Isso é glorioso. Glorioso. Irmão, deixa aqui o seu comentário. Estamos em 28 minutos de vídeo. Deixa aqui seu comentário, por favor. Amém? Se você está gostando do vídeo, ainda não terminei. E se você puder deixar um joinha, se inscrever no canal. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar um pouco em línguas, irmãos. Vamos orar um minutinho em línguas, amém? Se você já ora em línguas, ore aí na sua casa agora, amém? Vamos lá. Roramanto kurukote kerebekara labasheri anarabakai. Rokalaba sokotokorosi keteremekaya. Rekalamante kirebekotokorosi kederehai. Roramanto korolobia laralabashei kalamanto korosi. Jorebei karalaralabasheri alara. Rakalaba sokotokorosi keteremeketekai. Ranto kolosi genderemekeia. Jerebei karalalabasheri alarabatokossi genderemreia. Jeremei karalabasheri alara. Repete kerebei karalabasori alere. Então, irmãos, é por isso que muitas vezes você vai orar em línguas e nem sentir nada, né? Mas há momentos que você pode sentir, talvez, uma convicção no seu coração de algo que Deus está te falando. E lá na frente, as coisas vão começar a acontecer. Amém? É uma resposta que vem, é alguém que vem falar contigo, uma porta que se abre, um livramento talvez que chega.
E por que que isso acontece? Porque o mistério que você orou em línguas, amém? Foi liberado e preparado por Deus antes mesmo de você entender o que precisava. Porque Deus sabe todas as coisas sobre a sua vida inteira. Espiritual, carnal, natural, amém? E o diabo ele quer impedir essas coisas, né? Ele quer impedir essas coisas. E por isso que o diabo odeia tanto, então, a oração em línguas. Porque ele perde o controle. Ele perde a visão do campo de batalha. Ele se sente como se fosse cego, embaraçado. Então ele não sabe qual é o próximo passo. E quando você vive guiado pelo Espírito Santo de Deus, orando em línguas, você se move à frente do tempo. Amém? Com sabedoria, com revelação, com discernimento, com entendimento, amém? Por isso, irmãos, nunca subestime o poder da oração em línguas. Mesmo que você não entenda com a sua mente, o seu espírito ele está totalmente ativo. O nosso espírito ele não dorme. É a nossa carne que dorme. A nossa consciência também ela tem um tempo de domínio, né? Mas o nosso espírito não. Amém? Nosso espírito ele não dorme. É como se você fosse um canal limpo, por onde Deus derrama, então, sabedoria, revelação e decretos dos céus, quando você ora em línguas. Você está declarando coisas no mundo espiritual que só vão se revelar lá na frente. Mas quando isso acontecer, você vai lembrar: eu orei por isso e nem sabia, né? E é assim, as coisas vão começar a acontecer naturalmente assim quando você realmente decidir orar em línguas. Então, ore com fé, ore com liberdade, ore com ousadia, ore com intrepidez, ore sem vergonha, porque quando você ora em línguas, você está falando com Deus e liberando segredos eternos que vão transformar a sua vida e confundir, né, o inimigo. Glórias a Jesus. Amém? Outra coisa que eu quero falar aqui então é o terceiro ponto. Quero deixar uma reflexão, uma pergunta aqui. Não sei se você já se sentiu algumas vezes fraco espiritualmente. Eu já me senti assim, fraco espiritualmente. Várias vezes. E geralmente, quando eu ia analisar, era porque eu tinha decaído um pouco da minha oração em línguas. Amém? A oração em línguas ela deve ser como se fosse um alimento diário. Assim como a gente tem que tomar água e se alimentar todos os dias e dormir, a oração em línguas é a mesma coisa. Ela se torna... você e ela se tornam um só. Amém? Então não sei se você já se sentiu como se estivesse tentando orar, buscar e adorar, mas algo dentro de você estivesse apagado, talvez adormecido, sem força, sem ânimo, sem direção, né? E é exatamente aí que entra então o poder da oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, você está fazendo algo que fortalece o seu espírito de dentro para fora, né? E não é na força do braço, não é nem na força mental e intelectual, mas é algo espiritual, algo que acontece
no nosso interior, no nosso homem interior. Amém? E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz assim: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, quando você está se construindo por dentro, orando em línguas, você está levantando então paredes de resistência espiritual. É uma blindagem, como se fosse uma fortaleza contra o mal. Você está se fortalecendo aonde mais importa, que é no seu espírito. Amém? Olha que interessante. Muita gente busca forças em coisas externas, às vezes através de livros, através de filosofia, enfim, através da racionalidade, às vezes intelectual, em palavras de motivação, às vezes até mesmo em vídeos, em música, e isso, por um breve tempo, até ajuda, mas nada se compara à força que vem quando o próprio Espírito Santo começa a edificar você por dentro, enquanto você ora em línguas. E isso é fato. Não sei se alguém já passou por alguma experiência de passar horas e horas, dias, talvez até mesmo tendo rotinas assim, né, de oração em línguas. Chega uma hora que nada mais te derruba, porque você, mentalmente falando, espiritualmente também, motivação, como é que eu posso falar? A sua motivação, ela vai para outro nível. É outra maturidade, consciência, de entendimento que vai sendo construído dentro de você. Amém? Então a oração em línguas, ela é um carregamento, né, como eu já falei várias vezes aqui. Então você começa, digamos assim, fraco, cansado, às vezes, mas à medida que você vai orando, você sente que algo muda, né? A tristeza, ela começa a ir embora, a ansiedade, ela perde força, a fé começa a crescer e você sente então paz, você sente então convicção, clareza, você sente até mesmo firmeza, né? Como você estivesse realmente aquela convicção de que agora eu achei o norte, né? O tino, aquilo que eu precisava. Isso te dá firmeza na tua caminhada. Então você começa a enxergar mais clareza. E por quê? Porque o Espírito ele está renovando então a sua força. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E tem mais. Além então de fortalecer o seu espírito, também a sua alma, a oração em línguas, ela te torna mais sensível à direção de Deus. Você começa a perceber coisas que antes passavam assim despercebidas. Você começa a ver os detalhes do seu dia a dia, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está movendo, né? E você começa a ter mais domínio próprio, autocontrole também, né, de todas as coisas assim ao seu redor. E Deus começa a falar, não de forma barulhenta, mas suave, e você então reconhece então essa voz que vem dele. Amém? Você começa a discernir o que é dele e o que não é, né? Você começa a saber quando avançar. Você começa a discernir quando você tem que esperar, quando falar, quando se calar. E isso, a Bíblia fala, né? Em Gálatas 5, do 18 ao 21, se eu não me engano, as obras da carne, fruto do Espírito, isso se chama, então, o domínio próprio, né? Você começa a ter o domínio próprio, o autocontrole sobre as emoções da sua alma. Amém? E isso, então, a gente chama, né? Como
a sensibilidade espiritual. Você começa a ser sensível espiritualmente. E isso também, a sensibilidade, então, é um dos frutos da oração em línguas. Amém? Porque quando o seu espírito, então, ele está forte, você não vive mais pela carne, nem pelo emocional, pelas suas emoções, por aquilo que a sua alma quer decidir. Mas agora você vive, então, guiado pelo Espírito Santo. Você anda, então, no ritmo que Deus quer. E não no ritmo que a sua alma quer. Amém? E isso é poderoso. Poderoso porque nos tira a gente, assim, de como é que fala? De se enfiar, assim, em rascadas, né? Muitas vezes a gente faz coisa precipitada e só dá problema, né? Só dá problema. Então, é glorioso isso, bem? E olha, é isso mesmo que eu percebo, que o inimigo, ele luta constantemente pela vida de muitos irmãos, né? E eu espero que não na vida de vocês, amém? O diabo, ele sabe que um cristão, então, sensível à voz de Deus e cheio do Espírito Santo, é um perigo para o inferno, é um perigo para as trevas. Porque ele sabe que essa pessoa, ela não anda assim mais confusa, ela não anda errante pelo mundo, né? Mas ela anda com discernimento e com clareza daquilo que Deus quer para a vida dela. Ele sabe que essa pessoa não anda sem rumo, sem destino. Ela não vive mais perdida. Ou seja, essa pessoa, ela começa então a ter direção, ter sabedoria, ter discernimento. Então, isso é poderoso. Amém, irmãos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, se você quer crescer espiritualmente, quer amadurecer, quer se fortalecer, quer se tornar mais sensível à voz do Pai, à voz do Espírito Santo de Deus, ore em línguas, irmãos. Amém? Mesmo que no começo pareça estranho, talvez pareça seco, sem emoção, sem sentimento, simplesmente continue e persevere, amém? Porque você está ativando algo profundo dentro de você. Você está se conectando diretamente com o Espírito Santo que habita em você através da oração em línguas, amém? E quanto mais então você ora, mais forte você fica e mais claro fica o caminho que Deus quer que você siga. Amém? Você vai ficando convicto na direção que Deus quer que você vai e você vai simplesmente obedecendo. E uma das coisas mais poderosas então que a oração em línguas faz isso aqui é tremendo, é então desarmar as estratégias ocultas do inimigo e romper então as cadeias espirituais que muitas vezes a gente nem sabe que estão nos prendendo, que estão ao nosso redor. E às vezes até mesmo uma forma de pensar, irmãos. Existem formas de pensamento que muitas vezes não são nossas, mas o Espírito Santo de Deus começa a trazer revelação através da oração em línguas para que haja libertação nessa forma de pensar e para que a gente possa experimentar então qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Não sei se você já teve a sensação de que quando algo estava travando a sua vida, né, mas não conseguia então identificar exatamente o que era. Não sei se você já teve esse pensamento, como se tudo tivesse bem por fora, mas por dentro alguma coisa parecia que ainda estava bloqueando.
Amém? Isso acontece então porque o mundo espiritual ele é real, né? Então existem armadilhas, existem laços, setas, formas de pensamento, ideias, conceitos até mesmo errados e até planos que o inimigo então tenta montar em segredo, seja ao nosso redor, seja até mesmo na nossa forma de pensar. Muitas vezes para querer nos enfraquecer, nos desanimar e até destruir a vida, né, do cristão. Então vamos ficar atento, amém? Vamos orar em línguas, amém? Se você está gostando até agora do conteúdo, se você não deixou ainda o joinha, amém? Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, amém? Então, aqui vai então a boa notícia, né? Então, quando você ora em línguas, o Espírito Santo começa a agir na raiz do problema. Ele vai na raiz, ele vai na fonte, ele vai na essência, ele vai naquilo que é o princípio de tudo. Ele vai direto naquele lugar, então, onde a gente não consegue chegar com a nossa mente racional. Ele entra onde as palavras humanas não têm acesso. E ali, o Senhor, então, ele vai e ele começa a destruir tudo aquilo que o inimigo tentou esconder, tentou tramar, tentou persuadir. Tudo isso vai cair por terra e vai sendo desconstruído, então, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? E você está lá, orando, sem entender tudo que está saindo da sua boca. Mas no mundo espiritual, correntes, então, estão sendo quebradas, estão sendo rompidas, amém? Muralhas, então, estão sendo derrubadas, setas estão sendo desviadas, fortalezas estão caindo, né? Quando você está orando em línguas, que você vai se blindando, você vai se libertando, vai dissipando toda a treva, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É como se o Espírito Santo fosse um guerreiro, amém? E a oração em línguas fosse a espada que ele usa para lutar batalhas que você nem sabe que está acontecendo ao seu redor. Amém? Então, enquanto você ora, o céu ele começa a entrar em ação. Quando você ora, o céu começa a entrar em ação. O ambiente muda, a guerra vira, e aquilo que era uma prisão invisível começa então a se romper. Amém? Começa a ter liberdade. Por isso que tem um versículo que diz que onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas a liberdade, o processo de transformação da consciência, a libertação da nossa alma, ele é um processo, amém? E a oração em línguas faz parte também como ferramenta espiritual desse processo de libertação. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, infelizmente tem muita gente que vive presa, né, em ciclos espirituais, que não consegue romper. Pessoas que não conseguem ficar no emprego. Pessoas que vivem, infelizmente, de relacionamentos, né? Pessoas que por algum motivo são, até mesmo às vezes, são pessoas, né? Vêm na vida de um cristão
para perturbar, para incomodar, para atrapalhar, às vezes até mesmo derrubar a pessoa, né? Entende? Então, infelizmente, tem pessoas que vivem em repetição de fracasso, pensamentos também negativos. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Pessoas que vivem muitas vezes em opressão, em confusão, né? E não entendem o porquê. Mas quando essas pessoas decidirem começar a orar em línguas com fé, com constância e com perseverança, essas cadeias, então, elas começam a ser expostas e a serem quebradas, então, uma a uma. Mas é uma caminhada. Às vezes, talvez, não seja da noite para o dia, amém? É preciso haver uma perseverança, uma persistência, e em tudo, amém? E por que essas coisas acontecem, né, irmãos? Porque o inimigo, ele trabalha, né, no escuro, mas o Espírito Santo, então, ele traz luz, né, em tudo aquilo que é trevas, amém? O inimigo, ele tenta esconder os seus planos, os planos dele, no caso, né? Mas o Espírito Santo, ele revela, ele traz à tona tudo aquilo que não é do céu, amém? E aí o Espírito Santo de Deus, ele começa então a revelar a nossa mente, para justamente nos trazer então a libertação, amém? A libertação é um processo contínuo na vida do cristão. Então, se você sente que tem algo travando a sua vida, se você luta e não entende o que está acontecendo, se você já orou, já jejuou, mas ainda se sente talvez com certo peso, algo te prendendo, experimente, irmãos, mergulhar na oração em línguas, amém? Mergulhe na oração em línguas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, rompa isso na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Faça da oração em línguas um hábito, ore todo dia, mesmo que pareça repetitivo, mesmo que talvez na mente carnal pareça chato, pareça algo corriqueiro, algo sem sentido, ore, irmãos, ore, por favor, ore. Isso é um bem que vocês podem fazer para vocês mesmos, amém? Porque assim, dificilmente alguém vai orar por vocês em todo tempo, para todas as coisas. É você que precisa se levantar, é você que precisa interceder e é você que precisa guerrear, é você que precisa lutar, batalhar em oração, amém? Então, se erga, ore, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque cada vez que você ora, uma chave, ela é girada no mundo espiritual. Toda vez que você ora, uma chave vira no mundo espiritual. Amém? Quando você ora, algo se movimenta no mundo espiritual. Algo se desfaz, algo se alinha. Amém? E você começa a viver então a liberdade que Cristo conquistou na cruz para você. Essa que é a verdade. Amém? As coisas começam a ser desencadeadas. Amém? Começam a fluir na vida de vocês. Então não subestime, irmãos, essa arma poderosa. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ela foi dada por Deus através do Espírito Santo de Deus. Então, não menospreze isso. Não menospreze isso, por favor.
use com fé, use com ousadia, use com perseverança, amém? Porque quando você ora em línguas, o inferno treme e as cadeias espirituais, elas vão ser quebradas sem que o inimigo possa fazer nada e te impedir de nada, amém? Em nome de Jesus, ore, em nome de Jesus. Então, meio que já finalizando, estamos 55 minutos do vídeo, amém? Agora que você entendeu tudo isso, dá para perceber por que o inimigo teme tanto, né? A oração em línguas. Não é só um dom bonito ou uma experiência emocional, mas ela é uma arma então poderosa, viva e espiritual, que ativa o poder do Espírito Santo. Ela libera os mistérios do céu, fortalece o nosso espírito e ainda ela desarma, né, os planos ocultos do inferno. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, cada vez que você ora em línguas, você está se alinhando com o céu, está saindo da lógica natural e entrando, então, no sobrenatural de Deus. Amém? Você se torna mais sensível à voz do Espírito Santo, você se sente mais forte contra os ataques e você vai se sentindo então cada vez mais firme na fé, amém? Você começa a se sentir mais livre de tudo que te tentava te prender e te limitar, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ore em línguas, irmãos. Vamos orar um minutinho em línguas, amém? Oramanto corrobeque derebe caralabasheri alara. Orabanto corrobeterebe caralabashei. Recalabato corosique terebe caralabashei. Oramanto corrobeque terebe caralabasheri alara. Soke derebe caralabashei calabanto corrohai. Ranto koto corosique terebe caralabashei. Recalabasso koto corrohai. Recalamanto corosique terebe caralabashei. Sabe, irmãos, então se o inimigo tenta te desmotivar, é justamente porque ele sabe o impacto que isso tem no mundo espiritual. Ele sabe que um cristão cheio do Espírito Santo é uma ameaça real para o inferno. Amém? É uma pessoa a menos que ele perde o poder. Essa que é a verdade. E por isso, então, irmãos, mais uma vez, eu digo a vocês, não pare de orar, não se cale, não desanime. Amém? Eu estou aqui para orar com vocês. Vamos orar juntos, nos vídeos aqui. Sempre vou estar também intercedendo por vocês, assim que possível. Amém? E eu digo para vocês, ore em línguas, se entregue com fé, ore com fé, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, amém? Porque quando você ora, Deus age, e o céu se move, e a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Às vezes vai passar anos, e você vai olhar para trás e vai ver assim, você vai se comparar quem você era e quem você se tornou. Graças ao poder da oração em línguas. A oração em línguas é um canal de poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero finalizar aqui, amém, nessa palavra. Espero que vocês tenham gostado, amém? Espero que vocês tenham entendido a mensagem e que vocês se sintam, então, motivados, alegres, dispostos, né, a orar mais em línguas, amém? Já fiz aqui um vídeo aqui no canal Orando em Línguas, amém? 1 hora,
eu peço para que vocês coloquem esse vídeo, escutem o áudio e orem junto com o vídeo. Amém? Eu também faço isso, eu coloco o áudio de fundo e eu vou orando, fico orando. Amém? Oro pela casa, oro nos quartos, às vezes eu oro sentado. Amém? Não interessa como, mas ore em todo o tempo, em todos os lugares, no Espírito. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então agora eu quero finalizar a palavra aqui, quero fazer uma oração com vocês. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco agora, Senhor, em oração por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor, que ouviu essa palavra. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, sobre nós. Venha, Senhor, com poder, com unção, com renovo, Senhor. Sopra, Senhor, sobre os corações cansados. Sim, Senhor, sopra sobre as mentes confusas agora, Senhor. Por favor, ó Pai, eu clamo, Senhor. Sopra agora, Senhor, sobre aqueles que estão fracos, que estão desanimados, sem direção, Senhor. Que neste momento, Senhor, a Tua presença invade cada ambiente, cada espaço. Seja invadido agora com a Tua luz, com a Tua paz e com a Tua força, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, que eles recebam agora ânimo, força, poder agora para lutar, para guerrear, para orar, para romper no mundo espiritual tudo aquilo que estavam bloqueando a vida deles, em nome de Jesus. Que todo o peso espiritual que estava agora sobre você caia por terra, agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a opressão, toda a tristeza, toda a voz do inimigo dizendo que você não vai conseguir, que você está sozinho, que você é incapaz, que tudo isso, ou que Deus te esqueceu, que tudo isso venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas essas vozes agora sejam silenciadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora em nome de Jesus que você seja fortalecido no seu interior agora em nome de Jesus. Você vai se levantar agora com uma nova força, com uma nova unção, com uma nova coragem, com ousadia, com fé, em nome de Jesus. O que antes te derrubava não vai mais te parar. O que antes te intimidava, agora será pisado debaixo dos seus pés, agora em nome de Jesus. Se posicione agora como um filho de Deus que venceu todas as coisas por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, amém? Porque o Espírito Santo do Senhor está com você, está sobre você, e Ele te renova agora neste exato momento. Ele te renova agora neste exato momento, em nome de Jesus. Eu declaro que você não vai parar no meio do caminho. Sim, eu declaro que você não vai parar no meio do caminho. Você não vai retroceder, você não vai desistir. Você vai viver tudo aquilo que Deus preparou de antemão para você. Porque a promessa de Deus ela ainda está de pé, irmãos. E aquele que nos chamou é fiel para cumprir. Amém? Deus é fiel para cumprir. Pai, eu oro agora, Senhor, por uma unção de rompimento, uma unção de encorajamento agora. Sejam revestidos, Senhor, os teus filhos em nome de Jesus. Encha, Senhor, enche, Espírito Santo de Deus, essa pessoa que está me ouvindo de alegria, de força, de esperança, de fogo. Que todo desânimo
venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que a apatia dê lugar à adoração agora no Espírito em nome de Jesus. Que o cansaço dê lugar agora à paixão pela tua presença em nome de Jesus. Roramanto corrobecara labachei calamanto corosica terecai. Recalabaçoco tocororai. Que correntes agora sejam quebradas. Recalabachei calamanto cororai. Os véus agora vão sendo rasgados em nome de Jesus. Que as casas agora venham ser agora abençoadas. Envia, Senhor, os teus anjos, Pai. Anjos de guerra, anjos ministradores, Senhor, em prol dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que o tempo de paralisia, que o tempo de mornidão terminou em nome de Jesus. Agora será um novo começo, um renovo agora, uma nova unção, uma nova fase espiritual. Você está por vir em nome de Jesus. Receba essa palavra com fé em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários: eu recebo essa oração pela fé em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora que você vai avançar em nome de Jesus. Você vai romper, você vai colher tudo aquilo que você semeou com lágrimas, porque chegou o tempo agora do renovo de Deus sobre a sua vida e você vai colher agora com alegria em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, guarda, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, em tuas mãos. Guia, Senhor, direciona ela, Senhor, à tua vontade, Pai. Livra essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, de todo laço maligno, de toda seta, de toda distração, Senhor. Pai, eu oro agora pela vida espiritual dela, Senhor. Aumenta, Senhor, a sensibilidade espiritual, Senhor. Revela, Senhor, o teu propósito, a tua vontade e faça, Senhor, com que ela caminhe cheia do teu Espírito dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Roramanto corrobequere caralabachei, recalabaçoco tocoromequetecai. E eu encerro, Senhor, essa oração declarando que o ânimo, Senhor, que o ânimo do céu venha, que o ânimo do céu venha sobre você como um vento impetuoso, em nome de Jesus. Que a força do leão da tribo de Judá te levante agora como um guerreiro, como uma guerreira agora de oração, de intercessão e de adoração. Receba essa palavra com fé em nome de Jesus. Eu declaro agora que você nunca mais se sinta sozinho, cansado, fraco, mas você se sinta forte em nome de Jesus, porque Deus está contigo, Ele é a tua força. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, receba essa oração com fé, em nome de Jesus. Tudo isso eu oro e eu declaro em nome de Jesus. Receba tudo aquilo que vem do céu para a sua vida, receba tudo aquilo que vem do Senhor para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, quero agradecer se você chegou até o final desse vídeo, amém? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe o seu comentário o que você achou desse vídeo, amém? O que você tem de ideia, deixe o seu testemunho, talvez deixe também o seu pedido de oração, amém? Posso estar orando aqui por você e em breve eu colocarei novos vídeos aqui de oração em línguas, amém? Nós vamos orar junto e que seja feita a vontade do Senhor. O Senhor vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, amém? Tem um louvor que é assim: louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, irmãos, amém? Obrigado pelo seu tempo, novamente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a casa de vocês, em nome de Jesus, amém?
Shalom. Graça e paz. Tchau, tchau. Deus abençoe.